Só confirmando a gravação. Pronto. Bom, na última aula, a gente começou a falar sobre a organização da LDB, o início da LDB, né? E a gente falou sobre a organização da educação, sistemas de ensino e a educação básica como um todo. Agora, a gente vai ter que entrar na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, que são as etapas da educação básica, né? Então, vamos começar pela educação infantil. A LDB ela diz o seguinte: a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, antigamente era 6, né? Quando o ensino fundamental passou a ter 9 anos, passou a ser 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, olha só que coisas importantes que tem aí. Primeiro, fala em desenvolvimento integral da criança. O que é o desenvolvimento integral? É uma concepção de educação integral, em que a gente não privilegia só o cognitivo, a gente privilegia também o físico, o psicológico, o motor, o social. Essa é a intenção da educação infantil, e deveria ser, na verdade, de todas as etapas. A gente não pode só ficar muito ligado tem que aprender português, matemática. Não, a pessoa precisa desenvolver o seu lado social, a interação com outras pessoas, o psicológico, né? A capacidade de conseguir assimilar uma frustração, o lado físico, porque senão as pessoas ficam sedentárias e ficam doentes. Então, assim, a ideia da educação infantil é uma ideia de educação integral, né? Que quisera que todos os níveis de ensino fossem assim, mas não são. E outra coisa importante, a educação infantil, né, ela complementa a ação da família e da comunidade. Então, qual é a ideia? Vocês lembram que a própria LDB falava que a educação ela não se dá apenas na escola? Então, aqui tem a continuação disso. A educação infantil é um complemento do que é feito pela família e pela comunidade, porque lá ela também aprende, ok? Então, primeira parte falando sobre a finalidade. E como é que ela se divide, a educação infantil? Se divide em creche, para criança de 0 a 3 anos, e nas pré-escolas, para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Tá? Essa é a divisão da educação infantil. Agora, alguns pontos básicos da educação infantil, né? Isso daí eu coloquei resumidamente para que a gente entenda quais são os principais pontos que vão aparecer na LDB falando de educação infantil. Primeiro, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental. Não existe reprovação na educação infantil. Não existe reprovação. Não interessa o que aconteceu. Criança não é retida na educação infantil. Ainda que seja nos 5 anos para ir para o ensino fundamental. Não tem isso. Ela completou a etapa de 5 anos, ela está promovida automaticamente para o ensino fundamental. 2, carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, idêntica às outras, 800 horas mínimas e em 200 dias letivos, ok? Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 para a jornada integral. 7 jornada integral é a definição de jornada em tempo integral, né? No mínimo 7 horas em trabalho educacional todos os dias letivos. Controle de frequência pela instituição escolar, exigida a frequência mínima de 60%. Olha a diferença. No ensino fundamental e no ensino médio, a frequência é de 75%. Na educação infantil, a frequência mínima é de 60%. E o que acontece se a criança frequentar menos que isso? Ela é reprovada? Não, porque não existe reprovação na educação infantil. O que vai acontecer é que o responsável pode ser responsabilizado, ok? Até porque a educação é um direito da criança. Se o responsável não está prejudicando esse direito, ele pode ser responsabilizado. Então, essa frequência aí de 60%, a única penalidade que pode ocorrer é para o responsável. A criança não pode ser penalizada.
E expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. A gente sabe que não tem o critério de promoção e nem deve ter prova, essas coisas da educação infantil. Mas os registros do desenvolvimento dela, o que ela já desenvolveu, o que ela conseguiu fazer, isso não só pode, como deve ser feito pelas instituições, ok? Uma coisa só para complementar a educação infantil, que eu não posso deixar de falar, essa questão de achar que a educação infantil é para alfabetizar criança, isso é coisa de maluco. A educação infantil, você está trabalhando com crianças de 4 a 5 anos. Eu montei a gente tem um curso, muita gente, inclusive é da turma lá de Dias Dávila, né, e de Salvador também, da turma de auxiliar de educação infantil, que a gente fala exatamente do tripé. Tripé da educação infantil: educar, cuidar e brincar. Isso é o básico da educação infantil. Alfabetizar a criança é para o ensino fundamental. Obviamente que se a criança ela demonstra interesse, a gente só vai incentivar. Mas você fazer com que a criança tenha que aprender as letras e tudo, isso é coisa de maluco. Isso não é coisa de gente normal. Pelo amor de Deus. As crianças têm 4 e 5 anos de idade. A gente tem outras prioridades. Geralmente, quem faz isso desconhece totalmente como se processa o processo de desenvolvimento da aprendizagem na criança. Está precisando ler mais Vygotsky, Piaget, para poder entender que com 4 e 5 anos ela não está madura o suficiente para determinados conhecimentos. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir agora para o ensino fundamental, que, como vocês sabem agora, o ensino fundamental ele tem a duração de 9 anos. O objetivo principal do ensino fundamental qual é? A formação básica do cidadão. O ensino fundamental é a base educacional para todos. Vamos lá. Condições. Aqui eu tenho basicamente os objetivos do ensino fundamental, né? Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Fundamental da educação, do ensino fundamental, é o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Não me interessa se a pessoa sabe classificar os substantivos. Não estou dizendo que não seja importante ensinar isso. Eu estou falando que o principal é o desenvolvimento da leitura consciente, que o domínio da leitura não quer dizer apenas ele ler, decodificar. Ele tem que ler, saber o que está lendo e saber explicar o que está lendo. Da escrita, a escrita autônoma, é aquele que consegue escrever, consegue expressar o que ele fala através da escrita, e do cálculo. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade, entre outras coisas, noção temporal, noção espacial, saber o espaço que ocupa no ambiente, noção temporal, saber especificar o tempo histórico, o que era antes, o que é depois. Tudo isso é ensino fundamental. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. E o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca. Aí eu falo assim, vínculo de família, sim. Escola não é apenas para ensinar português e matemática. A escola tem que trabalhar também a questão da solidariedade, da tolerância. Tudo isso faz parte do conhecimento escolar também. Ok? Então, seguindo. Como é que se divide o ensino fundamental? Né? Como é que ele pode se desdobrar? A LDB, a gente já viu isso anteriormente, volta a falar aqui. Ela pode se desdobrar em ciclos, o ensino fundamental. Né? A maioria dos municípios já adota um ciclo de alfabetização, que é o primeiro, segundo e terceiro ano. Só que depois vai para uma perspectiva seriada. É dada pela LDB a autonomia para que os estabelecimentos e os sistemas transformem em ciclo. Por exemplo, eu posso fazer um ciclo 4º, 5º e 6º ano, 7º, 8º e 9º, tem essa autonomia. Né? O que é o ciclo? O ciclo é uma extensão do período de tempo. Ao invés de você falar assim, os alunos têm que aprender tudo em um ano.
Você fala assim, os alunos têm que aprender em 3 anos esse conteúdo. Não quer dizer que o conteúdo que ele aprenderia em 1, ele vai aprender em 3. Quer dizer que o conteúdo que ele aprenderia em 3 anos, sendo que ele poderia ficar retido de 1 para 1, ele vai ter 3 anos para conseguir sedimentar esses conhecimentos. Por que isso? Quem trabalha em escola, ou quem tem filho, sobrinho, já deve ter, principalmente quando está começando a ler, já deve ter percebido o seguinte: às vezes você está ali ensinando, e nada, e uma dificuldade. Do nada, é o chamado insight. A criança simplesmente desenvolve. E você fica assim, nossa, não entendi nada. Por quê? Isso é o que a gente chama do insight. Então, às vezes, esse insight ele só acontece no final do ano. E aí a criança que conseguiu, que está começando a caminhar, você vai reprovar? Aí a perspectiva do ciclo é essa. Não reprova. Ele vai para o ano que vem e continua da onde parou. Porque se não continuar de onde parou, não adiantou nada. Né? Por isso que em muito lugar o ciclo não funciona. As pessoas querem usar o ciclo numa concepção de ano. Isso daí dá assunto para muita coisa, mas a gente não vai poder se prender muito nisso daí não. Mas o ciclo, se vocês conhecerem bem o ciclo, vocês vão ver que não existe melhor forma de organização do que através de ciclos, porque você expande o tempo de aprendizagem da criança. Né? Continuando. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada. Progressão continuada é uma coisa, aprovação automática é outra. Progressão continuada é o que existe dentro dos ciclos. O aluno chegou até o final do ciclo. Até o final do ciclo, não, até o final daquele primeiro ano do ciclo. Aí o que acontece? Terminou o primeiro ano, eu vou fazer um relatório explicando para o próximo professor quais são as dificuldades dele e até onde ele conseguiu ir. Para que o próximo professor continue daquele ponto, não volte tudo ou não comece lá na frente que ele ainda não aprendeu. Né? Isso é progressão continuada. A aprovação automática é: fez o primeiro ano, não conseguiu aproveitamento, mas vai para o próximo mesmo assim. E o próximo professor não está nem aí. Ele segue o trabalho dele. Isso é aprovação automática. Isso é horrível. Agora, a progressão continuada é um dos melhores meios de se realmente ter um processo de ensino-aprendizagem efetivo. Okay? Mas é difícil e dá trabalho. Por isso que muita gente não gosta. Né? Dá trabalho. Currículo do ensino fundamental, vocês vão ver que muita coisa está sendo repetida. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas. Isso a gente já viu lá, né, na própria Constituição. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Estamos em uma, né? O Conselho Nacional de Educação flexibilizou a possibilidade da gente ter um ensino à distância, um ensino remoto, justamente por causa da pandemia, né? Mas o fundamental, ele é sempre presencial. Não existe ensino fundamental à distância. O ensino à distância é apenas para complementar a aprendizagem que é feita no presencial ou nos casos que a gente está hoje, situações de emergência. Fala aqui também que o ensino fundamental no currículo, né, deve ter obrigatoriamente temas que tratem dos direitos da criança e do adolescente. Infelizmente, isso é muito raro. Nem todo mundo, nem toda escola faz, né, nem toda rede incentiva. Fala sobre o estudo dos símbolos nacionais, que, sinceramente, tem muito professor que nem conhece eles, né, o selo nacional, o brasão nacional, a bandeira nacional, mas está na LDB, que é uma obrigatoriedade. Ensino religioso, né? Daí pega. O que diz a LDB? O ensino religioso ele é de matrícula facultativa, ou seja, se matricula quem quer, mas a oferta é obrigatória. Ou seja, as redes municipal, estadual e federal de educação básica têm a obrigação de oferecer um ensino religioso. E detalhe, tem que ser oferecida nos horários normais das escolas, aqui em relação ao ensino fundamental. O que isso quer dizer? Você não pode jogar no contraturno. Quem quiser fazer ensino religioso vem à tarde, quem estuda de manhã. Não pode. Tem que ser dentro do horário normal das escolas, ok? Vou botar no sábado. Não pode.
tem que ser dentro do horário normal. Assegurado o respeito à diversidade cultural, não pode ser, porque eu sou cristão, então o ensino religioso vai ser cristão. A gente tem que respeitar a diversidade cultural religiosa, porque a gente tem cristão, a gente tem muçulmano, a gente tem budista, a gente tem espírita, tem um monte de religiões. E aí, o mais importante, vedadas quaisquer formas de proselitismo. O que é proselitismo? É aquela tentativa de você, entre aspas, catequizar, né? De você fazer aquela doutrinação para determinada religião. Isso é vedado pela LDB. Não pode. Ok? Os sistemas regulamentarão os procedimentos, ou seja, a LDB, ela faculta, ela dá aos sistemas de ensino a liberdade de regulamentar qual vai ser a habilitação do professor, o que ele pode, quais são os conteúdos, só ressalvando que os sistemas devem ouvir entidade civil e outras entidades religiosas para estar definindo isso. Tá? Em relação à jornada, isso daqui é muito importante. Olha o que a LDB fala no artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. O que ela quer dizer com isso? A ideia é que progressivamente a carga horária vai aumentando até que a gente chegue num ensino em tempo integral, que é o mínimo de quantas horas? 7 horas, como a gente falou, né? Aí, então, são ressalvados os casos do ensino noturno. Obviamente, no ensino noturno, você não tem como fazer uma carga horária muito mais extensa do que essa, ok? Bom, ensino fundamental são esses os pontos principais. Vamos para o ensino médio agora. Aí tem as finalidades do ensino médio, mas eu não vou ficar me detalhando muito essas finalidades, porque isso está na própria LDB, está na apostila, que amanhã deve estar aí à disposição de vocês. O que eu vou falar da finalidade do ensino fundamental é basicamente o aprofundamento do que aconteceu lá na educação, no ensino fundamental. Então, qual é a ideia do ensino médio? É você aprofundar aqueles conhecimentos que você teve lá no ensino fundamental. Por isso que o ensino fundamental, a gente não precisa ficar se preocupando com aqueles conceitos, com aquelas situações tão detalhadas. O ensino médio vai fazer isso. O ensino fundamental ele tem que se preocupar com o básico, com autonomia de leitura, com autonomia de escrita, com tudo isso. Ok? Então, vamos lá. A respeito da BNCC, vocês sabem que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela praticamente alterou muita coisa do ensino médio, mas alguns pontos são importantes da gente destacar. Segundo a nova BNCC, as áreas do ensino médio são as seguintes: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. E a gente sabe que a LDB ela define que a gente tem uma base nacional comum, que é essa, e tem uma parte diversificada. Essa parte diversificada, ela deve ser trabalhada de maneira harmônica com a base, né? E ser articulada com a realidade social, histórica, né? de cada lugar, de cada localidade. Por isso que a base é diversificada, é a parte diversificada do currículo. Outra coisa importante, alguém tinha falado comigo, não sei se foi essa turma ou da outra turma, a base nacional, ela inclui obrigatoriamente educação física, arte, sociologia e filosofia. É obrigatório, tá? No ensino médio. O pessoal tinha perguntado, é obrigatório a filosofia e sociologia? É sim, a BNCC fala isso, ok? Outros pontos, eu vou pegando aqui, pensando os principais, tá? Língua portuguesa e matemática é obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Novamente fazendo a ressalva que as comunidades indígenas possibilitado o uso das línguas maternas. Currículo do ensino médio tem obrigatoriamente o estudo da língua inglesa. E poderão ofertar outras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol. Então, o que acontece? A língua inglesa é obrigatória no ensino médio. E você também pode optar outras, de preferência o espanhol.
porque é uma língua de todos os nossos vizinhos aqui, né? É uma língua difundida amplamente no mundo. Agora, tem sistemas de ensino, como eu falei para vocês, tem outras línguas, por exemplo. No interior de Santa Catarina tem muitos municípios que têm ensino de alemão, de italiano, porque são colônias. Então, essa é a parte diversificada do currículo, né? Para atender a realidade deles, eles têm outros tipos de língua também. A carga horária destinada ao cumprimento da base não poderá ser superior a 1.800 horas. Isso quer dizer o quê? A base nacional, as disciplinas que compõem a base nacional não podem ser superiores a 1.800 horas, porque a gente também precisa da parte diversificada. Tá? Então, o limite é 1.800 horas da carga horária anual. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, né, de acordo com os processos nacionais de avaliação, Prova Brasil, entre outros. Os currículos deverão considerar a formação integral do aluno. Olha que legal. A mesma referência que foi feita lá na educação infantil foi feita na base. Formação integral, a gente não está interessado só se ele domina português, matemática, geografia. Os aspectos físicos, os socioemocionais, os sociais, o psicológico, tudo importa. Isso é formação integral, ok? Conteúdos, metodologias e formas de avaliação devem ser processuais. O que quer dizer isso? A gente não pode priorizar aquela questão dos exames, né? Estudou o ano inteiro, agora vai fazer prova. A avaliação ela precisa ser processual, ela precisa acompanhar o passo a passo do desenvolvimento do aluno. Essa é a noção de avaliação processual, ok? Currículo, alguns pontos básicos do currículo. A nova base, ela estipulou as seguintes áreas. A gente já tinha falado, né, da linguagem, matemática, ciência da natureza e as humanas, mas também articulou a formação técnica e profissional, que a gente já vai ver daqui a pouquinho como que ela se define aí, ok? Lembrando que a critério dos sistemas também pode ser composto um itinerário formativo integrado. O que é esse itinerário formativo? Facultou o seu sistema de ensino montar itinerários formativos. A exemplo do que acontecia há uns anos atrás, guardadas as devidas proporções, em que você tinha ensino científico, que você tinha a formação de professores, ou seja, no ensino médio o aluno já vai poder começar a traçar alguns percursos formativos diferentes. A BNCC autorizou isso, mas isso, obviamente, é regulamentado dentro de cada sistema de ensino que a gente já viu, né? Sistema federal, estadual, municipal. No caso do ensino médio, sistemas estaduais de ensino. Isso daqui eu achei interessante de colocar para chamar a atenção de vocês. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte ao prosseguimento dos estudos em nível superior. Então, o certificado de ensino médio emitido por uma instituição reconhecida, né, autorizada, ela tem validade em todo o Brasil e dá direito para aquele aluno ingressar no ensino superior ou qualquer etapa em que o ensino médio seja obrigatório. Tá? Também aqui é falado que o ensino médio pode ser organizado em módulos, é aquela questão, né, do que a gente já havia falado em relação à liberdade de organização, e fala que as escolas devem orientar os alunos no processo de escolha das áreas. É aquela questão da orientação vocacional, ok? Então, gente, a aula 2 termina aqui, né? E agora a gente vai partir para a aula 3. Nesse meio tempo, alguma pergunta? Eu vou parar o compartilhamento aqui, para poder compartilhar a 3 com vocês. Alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Se não tem, prosseguimos. Se não tem, é porque todo mundo está entendendo, ou então todo mundo está dormindo. Então, vamos seguir mesmo assim. Qualquer coisa eu dou um grito daqui a pouco para acordar vocês. Vamos para a aula 3 agora. Aula 3. Vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aí a tela já?
tiverem, alguém fala aí que tá, só para eu poder saber. Já, professor. Tá? Então, vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Essa é a aula 3, né, que a gente acabou tendo que dar uma... a gente não conseguiu começar ela no início da aula, porque a gente teve que complementar a 2, ela conclui a LDB. Aí você fala assim, nossa, mas a LDB é enorme, já vai concluir? Porque, assim, alguns pontos, qual é o objetivo desses nossos encontros aqui? É pegar os principais pontos que estão na LDB para chamar atenção para eles. Agora, obviamente, isso não, de maneira nenhuma, exime vocês de fazer a leitura da legislação. As apostilas, elas estão lá na plataforma para isso, tá bom? Dominar a LDB, conhecer a LDB é condição fundamental, gente, para vocês terem o conhecimento adequado para quem pretende trabalhar em educação ou para quem já trabalha, né? Eu, sinceramente, às vezes eu vejo alguns professores falando algumas coisas que eu, sinceramente, falo assim, meu Deus, esse nunca deve ter ouvido falar de LDB. Então, assim, a gente precisa estar sempre estudando, e a LDB nunca é demais a gente estar sempre olhando, tá? Quem quer trabalhar na educação ou quem trabalha precisa dominar a LDB, ok? Então vamos lá, qual é o primeiro assunto que a gente vai falar? Educação profissional e EJA, né? O que a LDB fala sobre educação profissional técnica de nível médio? Ela diz que essa educação profissional técnica de nível médio, que aquele ensino técnico, né, no nível médio, ele pode Voltei. Caiu, né, gente? Já conseguem me ver aí? Tá tudo ok? Podemos continuar? Falei para vocês que o negócio estava complicado, né? Essa internet está fogo. Vamos lá, então. Vou voltar a compartilhar aqui. Eu não sei até que ponto vocês estavam me ouvindo, porque eu só vi que tinha caído depois. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho. Falando da educação profissional técnica de nível médio. Então, só retornando. A educação técnica, vocês já estão vendo aí, já estão compartilhando a tela? Já sim. Tá, né? Então tá. Voltando então, a educação profissional técnica de nível médio, ela pode ser articulada com o ensino médio, que é quando ela funciona ao mesmo tempo que o ensino médio, ou ela pode ser subsequente, que é aquela que o aluno faz o ensino médio, conclui e depois ele faz o ensino técnico, tá? A articulada, a modalidade articulada, pode ser de duas formas também. Articulada que é ao mesmo tempo. Ela pode ser integrada ou pode ser concomitante. O que é isso? A educação profissional integrada é aquela em que o currículo das duas é junto. Por exemplo, eu fui professor de uma escola técnica do Estado, né? Eu dava aula para o curso técnico de administração.
Só que eu dava aula relativa ao ensino médio, eu não trabalhava com as disciplinas do técnico. Só que dentro do currículo, da matriz curricular, tinha matemática, português, daqui a pouco entrava uma disciplina do técnico, então era integrado o ensino médio com o ensino técnico. Tá? Essa é a educação profissional técnica integrada. E tem a concomitante. A concomitante, ela acontece ao mesmo tempo, mas os currículos são diferentes. Então, você tem o ensino médio, é um curso, e o técnico é outro. Ele faz os dois ao mesmo tempo. Pode ser na mesma escola, na mesma instituição, ou pode ser em outra. Mas é concomitante porque é feito ao mesmo tempo que o ensino médio. Tá bom? Essa é a definição da integrada e da concomitante. Seguindo, EJA. Eu não detalhei muito a EJA, porque a EJA, o principal está aqui. Qual é o principal? Professor, a EJA, sim. Sobre essa educação aí profissional que o senhor acabou de falar aí, eu não entendi direito essa concomitante aí que o senhor falou. Concomitante. Isso. Educação concomitante de ensino médio, técnico de ensino médio, ela funciona da seguinte forma. O aluno vai fazer o ensino técnico, ele está fazendo o ensino médio e o ensino técnico ao mesmo tempo. Então, esse é o que a gente chama do integrado, né? Integrado não, integrado é quando as duas são juntas. Sim. O concomitante é quando ele faz os dois cursos, mas a matriz é separada. O exemplo que eu dei aula para o técnico de administração, em que lá na matriz curricular, primeiro tempo, matemática, segundo, geografia, terceiro, técnicas de administração, um exemplo. Ou seja, aquela disciplina é do ensino técnico, mas ela está integrada, ela está junta com o ensino médio. Então, esse é o ensino médio integrado. O concomitante tem uma matriz, o aluno estuda, por exemplo, de manhã ele vai estudar as disciplinas do ensino médio e à tarde ele vai estudar as disciplinas do ensino técnico. Esse é o concomitante. Ele pode, inclusive, estudar de manhã em uma e à tarde em outra escola. Em outra escola? Pode fazer um ensino... Oi? Em outra escola? Em outra escola? Pode. A LDB autoriza, pode ser duas escolas. Ele pode fazer o ensino médio em uma e pode fazer o ensino técnico na outra. Isso é considerado ensino concomitante, desde que o técnico seja feito com o médio ao mesmo tempo. Ok? E se ele perder em algum? Tipo, perder no... Oi? E se ele perder no técnico e passar na normal? Ele vai conseguir a certificação do ensino, do ensino médio, e o técnico ele vai ter que cursar novamente, seja em regime de dependência ou cursando novamente o ano. Ele conclui um e fica faltando o outro. No concomitante pode ser isso, no integrado não. O integrado é junto os dois, então não tem essa diferenciação. Tá bom, obrigada. Ok? Então vamos lá, seguindo para a EJA. O interessante aqui é que a LDB fala que a EJA ela deve preferencialmente articular-se com a educação profissional. Porque a concepção de EJA é que você está trabalhando com adultos, né? Com jovens que precisam de uma profissão, de uma ocupação profissional. Então, a LDB ela diz isso, preferencialmente integrar a educação de jovens e adultos com a educação profissional. Ok? Outro ponto importante, os exames supletivos. Né, aqueles antigos exames supletivos que agora a gente tem o ENSEJA, Exame Nacional de Certificação de Competências de Educação de Jovens e Adultos. Esses exames, eles acontecem geralmente anualmente, né? E qual é a regra que a LDB diz para eles? Para o ensino fundamental, a pessoa tem que ter mais de 15 anos para fazer esses exames. E para o ensino médio, mais de 18. Por que isso? Porque, segundo a LDB, entre 6 e 14 anos, o aluno ele precisa estar no ensino fundamental. Se ele completa 15, ele já está fora da idade. Então, ele pode fazer o exame de suplência. Pode, não quer dizer que tem. Ele pode fazer. A mesma coisa no ensino médio. É dos 15 aos 17. Se ele completou 18, ele já saiu da idade. Ele pode cursar normalmente 18, 19, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Nada impede ele cursar o ensino regular. Mas, caso ele queira, ele pode fazer o exame supletivo do ensino médio a partir do momento que ele completa 18 anos. Ok? Seguindo, então,
vamos para a educação profissional. Aqui vem a especificação da educação profissional e tecnológica e os tipos de curso que ela tem. Quais são os tipos de curso que englobam a educação profissional? Formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Vamos lá, cada um. Formação inicial e continuada ou qualificação profissional. É aquele curso que qualifica pessoas para determinada profissão. Por exemplo, a gente estava realizando, antes da pandemia, né, um curso de auxiliar de educação infantil. É um curso de qualificação profissional, né? O sujeito que vai para um Senai da vida, ou um SESI da vida, e faz um curso de pedreiro, é um curso de qualificação profissional, de formação inicial, né? Quando a pessoa está começando. Depois, vou fazer agora um de acabamento, é um curso de formação continuada. Então, isso tudo faz parte da educação profissional, ok? Educação profissional técnica de nível médio, é essa que a gente acabou de falar, né? Que pode ser a articulada e pode ser a subsequente. Educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. A gente sabe que na graduação tem um nível de tecnólogo, né? E na pós-graduação a gente tem as possibilidades do ensino profissional. A gente tem o mestrado profissional, entre outras coisas. Então, são as 3 categorias, os 3 tipos de curso que englobam a educação profissional tecnológica. Professor? Oi. Me tive uma dúvida. Sim. Na parte aí da graduação e pós-graduação, em que semestre, na minha graduação, eu posso estar iniciando minha pós-graduação? A partir de que semestre? Pós-graduação você só pode fazer quando você conclui a graduação. O que acontece é o seguinte, tem muitas instituições no Brasil que faziam, e algumas ainda hoje fazem isso, é o seguinte, eles permitem que você comece a cursar antes de se graduar. Isso é ilegal, isso não pode. Porque o pré-requisito para você fazer pós-graduação é ser graduado. Se você não é graduado ainda, você não pode fazer. Aí algumas redes, né, algumas universidades, elas usam um artifício. Você começa cursando após, como se fosse um curso livre, e depois eles aproveitam esse crédito, né? Isso é um artifício que eles usam, mas que não é um artifício legal. O pré-requisito para ingressar na pós-graduação é a graduação completa, seja em nível de licenciatura, de bacharelado ou de tecnólogo. Tá? Ok, obrigada. Então, vamos lá. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular, né, o que a gente já falou aqui, ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. O que quer dizer isso aqui? É esse artigo aqui, esse parágrafo da LDB, que autoriza que instituições especializadas promovam a educação profissional. Por exemplo, a gente aqui na Gestar, nós somos uma instituição especializada em treinamento profissional. Então, a LDB faculta a gente a ter a educação profissional. Então, com isso, a gente pode fazer os cursos, como esse de legislação, como de auxiliar de educação infantil, que a gente já fez, como de educação especial, que a gente já fez. Então, a gente é coberto pela LDB a partir desse artigo. E no ambiente de trabalho. Ou seja, a LDB reconhece como educação profissional todos os tipos de treinamento realizados no ambiente de trabalho. Eu sou servidor do Ministério Público, né? E eu sou pedagogo do CEAF, que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. Lá é considerado uma escola de governo, porque é uma escola para os servidores e membros do Ministério Público. Mas a LDB diz que ela é uma instituição de educação profissional, porque está promovendo a educação profissional no ambiente de trabalho. E com isso ela precisa seguir também a LDB. Ok? Então, assim, todas as instituições especializadas, todas as formações em ambiente de trabalho são qualificadas como educação profissional. Ok? Seguimos. Vamos agora para a educação superior, né?
A educação superior, eu coloquei aqui a primeira, porque eu acho que é muito importante para a gente entender quais são os cursos que são abrangidos pela educação superior. Antigamente, a gente achava assim, a educação superior é graduação e pós. Não é apenas graduação e pós. Educação superior, primeiro, são 4 tipos de curso ou programas. Primeiro, cursos sequenciais. Isso é novo, entrou há pouco tempo. O que são os cursos sequenciais? Cursos sequenciais geralmente são grupos de disciplinas de graduação que dão habilitação para determinada área de conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo. No curso de administração, existem disciplinas como gestão de pessoas, gestão de competências, que mais? Comunicação empresarial. Seria São BI? cursos... Oi? Seria BI? É BI? Que chama bacharel? Não. Bacharel é uma modalidade de graduação. Os cursos sequenciais, eles são conjuntos de disciplinas formados, geralmente, juntei 3, 4 disciplinas do curso de administração e coloquei como um curso sequencial para formar um auxiliar administrativo. Isso é um curso sequencial. Qual é a diferença desse para um curso profissional normal? É porque o curso sequencial, ele só é autorizado, só pode ingressar no curso sequencial quem tem o ensino médio concluído, como qualquer curso de graduação. E todas as disciplinas cursadas no sequencial podem ser usadas na graduação. Então, se eu cursei o curso sequencial e tem uma disciplina que tem na graduação, eu posso pedir isenção dessa disciplina. Os cursos sequenciais permitem isso, tá? Ainda não são muito difundidos, são poucos os lugares que a gente consegue ver, mas eles são relativamente novos. Então, em breve, creio que deva estar aparecendo um pouquinho mais. Segunda modalidade, aí sim vem a questão do bacharelado, né? Que são os cursos de graduação. Os cursos de graduação, eles se dividem em 3 tipos: bacharelado, licenciatura e tecnólogo. O curso de licenciatura é o que forma professores, é um curso voltado para a formação de professores. Esse é o curso de licenciatura. O curso de bacharelado, ele dá uma visão ampla daquele campo de conhecimento. Então, a pessoa que faz um bacharelado em geografia, ela se forma como geógrafa. Ela tem conhecimento aprofundado daquela questão de geografia. A pessoa que faz licenciatura em geografia, ela é professora de geografia. O geógrafo, em tese, é quem fez o bacharelado, né? Embora isso daí seja uma discussão conceitual que a gente também pode chamar o professor de geografia de geógrafo, professor de história de historiador, nada impede. Mas, em tese, seria isso. E o tecnólogo é aquela graduação de menor tempo, Professor, geralmente ela dura... Oi? E as disciplinas que o professor licenciado faz é a mesma que o bacharel faz? Por exemplo, em geografia, seriam as mesmas disciplinas? Não, depende do currículo, porque disciplinas... Lembra que a gente falou da autonomia universitária? As universidades, elas têm autonomia para poder desenvolver seus cursos, né? Então, elas podem definir quais são as disciplinas de cada um. Nada impede. Geralmente, tem uma diferenciação. Obviamente, que os cursos de licenciatura, eles têm as disciplinas pedagógicas que não aparecem no curso de bacharelado. Entretanto, existem algumas disciplinas também específicas do bacharelado que não aparecem na licenciatura, que são disciplinas realmente bem específicas, né? Bem mais, assim, no sentido de aprofundamento mesmo na questão das disciplinas, né? Só um exemplo, vocês me deem 15 segundinhos, porque minha bateria vai acabar aqui, eu não estou com o carregador. Deixa eu pegar ele rapidinho, já volto. 15 segundos. Ainda está fazendo aí.
Desculpem, gente. Eu era para ter colocado aqui, mas é muita coisa, a gente fica meio desorientado. Então, vamos voltar lá. Em relação ao curso de graduação, né? Que você estava me perguntando das disciplinas. Vou te dar um exemplo bem clássico. Eu fiz matemática, eu também sou formado em matemática. E em matemática a gente tem algumas disciplinas do curso de bacharelado em matemática, como, por exemplo, matemática pura, como a análise real, que são disciplinas muito específicas, fractais, teoria do caos, que geralmente o professor de licenciatura é isso. O professor de licenciatura tem as disciplinas básicas, cálculo, diferencial integral, né, álgebra linear, só que ele tem uma carga horária de disciplinas pedagógicas que não aparece no bacharelado. Então, essas disciplinas do bacharelado vão ficando mais específicas. Mas, como eu te disse, a autonomia universitária permite que as universidades definam as suas disciplinas, ok? Em relação aos cursos de tecnólogos, como eu falei, é uma graduação de menor tempo. Ela tem, geralmente, os cursos duram 2 anos, alguns duram 2,5, 3, mas geralmente são 2 anos. E o objetivo é formar pessoas diretamente ao mercado de trabalho, né? Aqui na Gestar, a gente é polo de algumas faculdades, a gente tem cursos de tecnólogos. Então, gestão comercial, que dura 2 anos, gestão financeira, gestão de recursos humanos, logística, marketing. São cursos muito específicos para o mercado, né? Para uma área de atuação específica, ok? A diferença, a administração. A administração trabalha com isso, com logística, com marketing, com gestão de recursos humanos. Só que qual é a diferença de um para outro? A administração é mais ampla, é um curso de 4 anos. E o tecnólogo é um curso específico para aquelas áreas, ok? Pós-graduação, aí sim vem a pós. Como que se divide a pós-graduação? Ela se divide em programas de especialização, programa de mestrado e programa de doutorado. A especialização, ela pode ser de 2 modos. Ela pode ser uma especialização, porque assim, o curso de aperfeiçoamento é considerado um curso de pós-graduação. O curso de aperfeiçoamento geralmente é um curso com carga horária maior de 180 horas, voltado exclusivamente para já graduados. Então, por isso é considerado pós-graduação. Agora, além dele, a gente tem os cursos de especialização lato sensu, que é aquela pós-graduação normal que o pessoal está acostumado a fazer quando termina. Essa é a pós-graduação lato sensu. E a gente tem a pós-graduação stricto sensu, que pode ser o mestrado e o doutorado, né? Em ambos os casos da pós-graduação stricto sensu, ela forma pesquisadores. A ideia de mestres e doutores é estar formando pesquisadores, ok? E a gente tem os cursos de extensão. Os cursos de extensão também são considerados na educação superior, fazem parte da educação superior. O que são os cursos de extensão? São aqueles cursos que são realizados por instituições de ensino superior, mas que são abertos à comunidade, né? Lembram do tripé da educação superior? Pesquisa, ensino e extensão? Então, a extensão entra aí, ok? Então, esses são os tipos de curso que se divide a educação superior. Eu separei alguns pontos muito importantes aqui. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo. Então, é a mesma coisa dos 200 dias. Só não tem a questão da carga horária, né? Lembra das 800 horas de educação básica? Aqui não tem. Mas tem os 200 dias letivos, né? Outra coisa importante. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados. E aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas. Explicando o que acontece. Toda universidade expede os seus próprios diplomas. Se é a universidade, ela mesma expede seus próprios diplomas. Quem não é universidade precisa que uma universidade faça o registro dos diplomas que ela conferiu. Vou dar um exemplo para vocês. Faculdade de Administração de Juazeiro.
é uma faculdade, não é uma universidade. Ela é autorizada a fazer os cursos são reconhecidos, são autorizados, mas ela não expede diploma. Quem expede diploma é uma instituição, uma universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação, que aí já tem, né? Geralmente é o UFBA, a UNEB, ou dependendo do estado, é uma outra instituição que vai fazer o registro desse diploma. Então, ela é autorizada a dar o curso é totalmente válido, mas quem registra é uma universidade. Isso está no LDB, não se discute, ok? Agora, e as questões, daí sempre o pessoal me pergunta, os diplomas de universidades estrangeiras, eles valem no Brasil? Sim, desde que eles sejam revalidados. O que é revalidação? É quando uma universidade brasileira, ela dá o aval, ela revalida, ela diz que esse diploma é válido no Brasil. A partir do momento da revalidação, ele passa a ser válido como qualquer curso feito no Brasil. Então, assim, qual é a diferença do diploma, da graduação e da pós feita no exterior? Os diplomas de graduação que são expedidos no exterior, se alguém aqui resolver fazer um curso no exterior de graduação, pedagogia que seja, esse diploma ele precisa ser revalidado aqui no Brasil por uma universidade pública que tenha o mesmo nível de ensino. Ou seja, ele precisa ter também um curso de pedagogia. Então, tem que ser universidade pública para revalidar diploma de graduação. Você tem que ir na UFBA, na UNEB, na UFRJ, na UFMG, na USP. Tem que ser uma universidade pública que tenha aquele curso. Agora, no mestrado e no doutorado, se vocês decidirem fazer um mestrado, um doutorado fora, vocês também vão precisar revalidar. Só que essa revalidação pode ser feita por qualquer universidade, pública ou privada, desde que elas tenham um curso reconhecido e avaliado na mesma área de conhecimento. Por exemplo, a pessoa fez um mestrado na Espanha. Ele vai valer na Espanha, ele vai valer na União Europeia toda, mas no Brasil ele não vale enquanto ele não for revalidado. Aí você fez mestrado em educação. Você precisa achar uma universidade que tenha um mestrado em educação, mas da mesma área de conhecimento. O que quer dizer isso? A gente sabe que o mestrado, doutorado, eles têm áreas de conhecimento, áreas de concentração. Educação especial, gestão escolar, varia muito, né? Então, se você fez um mestrado com ênfase em educação especial, você quer ir numa instituição que tem um mestrado em educação, mas a ênfase dele é outra, muito provavelmente esse diploma não vai ser revalidado, tá bom? Nas instituições públicas de ensino superior, o professor ficará obrigado a um mínimo de 8 horas semanais de aula. Por que isso? Porque nas universidades, o professor ele é pesquisador, ele não atua só no ensino, ele atua na pesquisa também. Então, o que mais acontece é professores que têm uma carga horária de 40 horas, mas que só estão 8 horas em sala de aula. O restante ele tem pesquisa, né? Em orientação de pesquisa e tudo mais. A LDB ela fixa esse mínimo de 8 horas, menos que isso não pode. Então, o professor, no mínimo, tem que estar 8 horas semanais com aula, ok? Seguindo, agora a gente vai... Essa daí é boa, né? Educação especial. Na verdade, a LDB, ela não detalha muito a questão da educação especial. Ela dá uma noção geral, mas o detalhamento maior só vai ser feito nas legislações posteriores. Aí a gente tem a Política Nacional de Educação Especial, que foi modificada agora pelo governo através de decreto, que aí tem algumas coisas ali bem complicadas naquele decreto ali, né, na nova política. Ela praticamente faculta que as crianças, não apenas as crianças, mas que toda pessoa com deficiência possa estudar em escolas especiais. Em tese, ele praticamente tira a possibilidade dessas crianças estarem sendo incluídas na rede regular de ensino. Mas isso é uma discussão para depois, porque isso é uma outra legislação. A gente está falando agora da LDB. A LDB ela faz o seguinte: o que é educação especial? É a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Aí ela vem falando do atendimento educacional especializado, né? Ele vai ser feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função das condições específicas dos alunos não for possível a sua integração nas classes comuns. A LDB é muito clara, preferencialmente na rede regular. Se a condição do aluno for tão específica que ele não consiga atuar na rede regular, não consiga ser inserido na rede regular, aí sim ele pode ser atendido em classes especiais, em escolas especiais ou em serviços especializados. A LDB ela não exclui essa possibilidade, ela só diz que a preferência é a rede regular. Tudo bem? Aqui tem algumas questões que eu acho muito importante sinalizar, que são os direitos dos alunos, das pessoas com deficiência, dos educandos com deficiência. Então, os sistemas de ensino deverão assegurar aos educandos com deficiência transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades. Eles precisam assegurar o quê? Primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender a sua atividade, as suas necessidades. Não é o aluno com deficiência que tem que se adaptar à escola. É a escola que tem que se adaptar ao aluno. Os conteúdos, os currículos, os métodos, os recursos têm que ser adaptados para atender às necessidades daqueles alunos. Ok? Esse segundo ponto é importantíssimo, a terminalidade específica. O que é terminalidade? Tá difícil hoje, hein? Essa internet está dando uma surra na gente. Mas vamos lá, estão me ouvindo? Tá sim, professor. Então vamos lá, vamos continuar. Não sei aonde até onde vocês estavam me ouvindo, mas eu retorno um pouquinho. Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Vamos lá. Falar com vocês aqui dos sistemas de ensino, né? Do que é assegurado na LDB aos educandos com deficiência. Isso aqui, a LDB é clara. Os sistemas de ensino têm que oferecer às pessoas com deficiência currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Ou seja, são os sistemas e as escolas que têm que se adaptar aos educandos com deficiência, e não eles que têm que se adaptar à escola. Ok? Terminalidade específica, isso é importantíssimo. O que é terminalidade específica? Existem alguns casos de deficiência que são tão graves que a pessoa ela não consegue ultrapassar determinado limite. E nesse caso, ficaria o quê? Ela ficaria sendo reprovada a vida inteira? Não. Para isso, a LDB ela prevê uma terminalidade específica.
obviamente, que em conjunto com, se existe um acompanhamento médico da criança, né, do adolescente, do adulto, com um laudo, com uma reunião de um conselho de classe, né, a equipe pedagógica da escola ela vai definir até que ponto existe evolução daquele educando. E ela pode determinar o seguinte, ele já atingiu tudo que ele poderia atingir, ele não consegue mais se desenvolver por questões que são biológicas, que independem de vontade, né? Então, pode ser dada terminalidade específica. O que quer dizer isso? Ele pode concluir o ensino fundamental ali, ele pode receber o diploma do ensino fundamental atingindo essa terminalidade específica adotada pela escola. E a mesma LDB, ela também diz da aceleração de estudo para os superdotados, né? Os superdotados, eles têm uma dinâmica muito mais rápida de aprendizado. Então, a escola também, os sistemas de ensino podem acelerar esses alunos. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos. Assim, não se assustem, porque nunca a gente vai estar 100% capacitado, né? As pessoas com deficiência, elas são diferentes umas das outras. Então, nunca a gente vai estar 100% capacitado. Mas a LDB, ela prevê que essa capacitação haja. É dever dos sistemas de ensino oferecer essa capacitação para os demais, para todos os professores, e não apenas os especialistas em educação especial, que atendem naquele atendimento educacional especializado. Ok? Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para as que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo. Isso eu acho que acontece. Eu vejo até muitas empresas que fazem aquela seleção para deficiência, né, pessoas com deficiência. Eu acho que essa inserção já é muito melhor do que era um tempo atrás. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular, também é uma coisa que, graças a Deus, já está acontecendo. Então, vocês vejam que a LDB ela tem a intenção só de sinalizar pontos que são essenciais. As legislações posteriores, elas vão detalhar mais isso, ok? Vamos agora para os profissionais da educação. Quem são os profissionais da educação escolar básica? Às vezes a gente acha que são apenas os professores, mas não são apenas os professores. São os seguintes: professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil nos ensinos fundamental e médio. Trabalhadores em educação, portadores de diplomas de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Ou seja, a pessoa ela não precisa ser formada em pedagogia para ser administrador, planejamento, administrador escolar, gestor escolar, supervisor, desde que ele tenha um título de mestrado e doutorado em educação, nessa área de gestão. Se não, ele precisa ser pedagogo, ok? Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Todos os trabalhadores na área da educação são considerados profissionais da educação escolar. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação. Esse inciso aí, ele entrou recentemente, gerou muita confusão. O que ele quer dizer? Eu posso pegar uma pessoa com notório saber na área dela, mesmo que ela não tenha formação pedagógica, para que ela atue no ensino fundamental, na educação básica. Por exemplo, eu posso pegar um engenheiro formado em engenharia, mesmo que ele não tenha atividade pedagógica, não tenha formação pedagógica para isso, mas eu posso utilizá-lo para dar aula, por exemplo, no técnico de edificações. Entendeu? A legislação permite isso. Deu muita confusão, porque queriam deixar exclusivamente isso para atrelar uma formação pedagógica, mas o inciso está valendo.
E profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica. A complementação pedagógica é aquele curso que a pessoa que é graduada cursa mais 1 ou 2 anos e ela consegue a habilitação de complementação pedagógica para atuar na educação básica. Ok? Então, todos esses são considerados profissionais da educação escolar básica. Ok? Alguns pontos importantes que eu achei interessante colocar aí para vocês. Às vezes a gente acha que a formação mínima para o docente trabalhar na educação básica é o nível superior, mas não é. A LDB diz que a formação de docente para a educação básica é em nível superior, licenciatura plena, mas é admitida a formação mínima para a educação infantil, os 5 primeiros anos do ensino fundamental, com aquele antigo curso normal, né, o nível médio de formação de professores. A LDB permite isso ainda. Muitos municípios Brasil afora já colocam o nível superior nos concursos, né, mas alguns ainda fazem essa entrada através do ensino médio. Okay? A LDB permite, não tem nada que proíba. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de no mínimo 300 horas. Ou seja, o estágio é obrigatório para a formação docente de no mínimo 300 horas. A preparação para o exercício do magistério superior faz-se em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Sempre me perguntam assim, se eu fizer uma pós-graduação em docência do ensino superior, eu posso dar aula na faculdade? Pode, não tem nada que proíba, até porque a LDB fala que é prioritariamente mestrado e doutorado, não fala que é exclusivamente. Agora, obviamente que a preferência é sempre para mestres e doutores, né? Mas qualquer curso de pós-graduação, principalmente que te habilite na sua área, ele é suficiente para você ingressar no magistério superior. Agora, em tese, o mestrado e doutorado são as áreas são os cursos mais adequados para quem quer atuar no magistério superior. Ok? Direitos do docente. Isso daí é muito importante. Quais são os direitos que todo docente tem? Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Infelizmente, a gente sabe que isso não acontece sempre. Mas é um direito na LDB. A gente tem que aprender a cobrar nossos direitos. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Ou seja, é previsto na LDB aquela licença remunerada para você fazer determinado curso. Agora, obviamente, os sistemas podem regulamentar isso, porque ele também pode liberar todo mundo para fazer curso e não ter profissional para atuar, né? Piso salarial profissional. Isso daí. Sim. Essa licença, eu posso ter quantos anos? 1 ano, 2? Quanto tempo? Isso é regulamentado pelas redes. Cada rede regulamenta. Tem rede que autoriza que ele fique 2 anos, tem rede que só autoriza 1 ano. Isso daí é regulamentado por cada sistema de ensino. Tá bom. Obrigada. Okay? Piso salarial profissional, esse a gente vai ver na última aula, né? A lei do piso, 11.738, já foi regulamentado. Progressão funcional baseado na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho, né? É aquela progressão que chama enquadramento. Você tem uma pós, você enquadra, seu salário aumenta. Você tem mestrado, você enquadra, o salário aumenta. Isso é previsto na LDB. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. Isso daí foi regulamentado também na Lei 11.738. A gente vai ver na última aula, assim. E condições adequadas de trabalho, é o mínimo que se espera, né, para o professor. Mas está previsto na LDB. Recursos financeiros. Isso daí a gente vai ver mais detalhadamente na próxima aula, principalmente pela questão, na próxima não, na última, da nova emenda constitucional 108, que fala do Fundeb. O Fundeb passou a fazer parte da Constituição. Mas a LDB, ela diz que os recursos públicos destinados à educação vêm da onde? Eles vêm da receita dos estados, dos municípios e da União, os impostos recolhidos, das transferências constitucionais, são aquelas obrigatórias, né? A Constituição obriga a transferir 18% da União, 25% dos estados e municípios.
da receita do salário educação, de outras contribuições sociais, dos incentivos fiscais que são dados e de outros recursos previstos em lei. Então, todos esses tipos de recursos, eles são destinados à educação também. Okay? E quais são os percentuais? A gente já viu, mas não custa ver de novo. 18% da União, 25% para estados, municípios e o Distrito Federal. A diferença é o seguinte, as leis orgânicas ou as constituições estaduais, elas podem prever uma porcentagem diferente, nunca menor. Tem municípios, por exemplo, que dizem que o município ele vai empregar no mínimo 30% dos recursos próprios com a educação. Ela pode. A Constituição ela fala nunca menos de 18% para a União e nunca menos de 25% para estados e municípios. Então, mais pode, não pode é menos. Ok? Nunca se esqueçam dessas porcentagens, tá? O destino dos recursos. Aqui é muito importante, porque a LDB ela fala para onde os recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino podem ir e para onde não pode. Isso é importantíssimo. Para onde pode? Remuneração e aperfeiçoamento de pessoal, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Vou construir uma escola. Pode usar. Vou reformar a quadra. Pode usar recurso à manutenção e desenvolvimento. São os recursos do Fundeb. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, laboratório, sala de informática. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e expansão do ensino. O município vai fazer uma pesquisa para avaliar qual tipo de curso técnico ele precisa, município no caso não, estado, ele precisa em determinada região. Pode ser usado o recurso do Fundeb para esse tipo de pesquisa. Realização de atividade meio necessária ao funcionamento dos sistemas de ensino. Por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, os conselhos municipais, os conselhos estaduais são essenciais para o funcionamento dos sistemas. Então, eles podem ser mantidos com recurso do Fundeb. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas ou privadas. Lembra que eu falei para vocês que se o município, o estado, ele não tem vaga, ele precisa pagar uma escola privada, se for educação básica, então está inserido aí, pode ser com recurso de Fundeb. E também o município, o município, o estado, a União, ele pode oferecer bolsas de estudo em faculdade, isso é permitido, pode ser pago com recurso do Fundeb, tá? Não tem nada que proíba, não. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos desse artigo. Por exemplo, o município tal precisou pegar um empréstimo para fazer a reforma de uma escola. Os custos de amortização, dos juros, do empréstimo, podem ser cobertos com o Fundeb também. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte também podem ser mantidos com recurso do Fundeb. Agora, e o que não pode? Porque aí é importante. Não pode ser pago com recurso do Fundeb. Pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino que não vise principalmente o aprimoramento de sua qualidade ou sua expansão. Tem que estar sempre vinculado ao aprimoramento da qualidade do ensino, ok? Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Tem que ser exclusivamente educacional. Não pode ser para nenhuma instituição que não trabalhe com a educação. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Recurso da educação é para a educação. Não pode ser usado, por exemplo, para fazer um treinamento da Secretaria de Saúde. Não pode. Por mais que seja um treinamento educacional, mas ele não está vinculado com o ensino. Esse é importante. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica. Não pode recursos do Fundeb para alimentação escolar. Para isso tem o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nenhum tipo de assistência médico-odontológica. O município, se precisar, vai pegar uma verba federal, vai usar recursos próprios, mas a do Fundeb não pode ser usada. Ok?
Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar. Vou asfaltar essa escola desculpa, asfaltar a escola. Vou asfaltar essa rua que passa em frente à escola, porque quando chove lameia tudo e as crianças não conseguem entrar na escola. Não pode fazer com recurso do Fundeb, faça com recurso próprio. O do Fundeb não pode fazer isso. Tem que ser estritamente para o ensino. E pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função. Aí eu tenho um professor, mas ele está desviado de função. Ele está atuando como assessor do deputado tal. Então, ele não pode receber com recurso do Fundeb. Ok? Tem que ser recurso do município de outro jeito. Do Fundeb não pode. Ok? Isso é importante, tá? São as vedações que a lei faz para o Fundeb. E, encerrando, são as disposições gerais e transitórias, que são aquelas disposições que concluem o texto da LDB. Essa daqui eu coloquei o texto inteiro, eu não vou ler, porque fala basicamente das garantias dadas aos índios. É muito importante isso. Porque os sistemas de ensino, sobretudo da União, eles devem agir a todo momento para que os direitos das comunidades indígenas, as memórias históricas, as diversas etnias, elas sejam preservadas e valorizadas. Então, isso entra nas disposições gerais da LDB. Então, é muito importante, está previsto em lei. Além disso, coisas interessantes, né? Ele institui o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, está lá no calendário escolar. Ele permite a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais. Isso daí é muito legal. Eu acho que eu já falei para vocês algumas vezes. Quem estudou, fez a pós comigo, né? Eu já falei várias vezes. Quem está fazendo a graduação também, principalmente o pessoal de pedagogia, eu já falei. E falo novamente, existem algumas propostas de novas formas de organização escolar. E eu não sei se todos vocês já conhecem a Escola da Ponte, que é uma escola em Portugal que ela praticamente muda o paradigma que a gente tem de escola, porque ela tem uma conformação, não existem turmas, não existem salas de aula, não existem professores específicos. Então, uma visão de escola totalmente diferente, e dá muito certo. Tá? E dá muito certo. Então, a lei permite propostas experimentais como essa. Inclusive, eu participei da elaboração de uma no município em que eu trabalhei muitos anos, e nós fizemos uma proposta semelhante, sendo respaldados pela lei. Muito embora muita gente falava, não pode experimentar. Não pode o quê? Está na LDB. Se está na LDB, pode. Né? Agora, isso daqui é muito importante, eu coloquei de propósito. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para o cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos. Se vocês tiverem conhecimento de qualquer município, estado, o que a gente mais conhece, né, de algum professor que esteja ali através de contrato por mais de 6 anos, você pode exigir a abertura de concurso público para aquela vaga. E a gente sabe que no estado, né, aqui na Bahia, então, tem vários, os famosos redas que vão um passando pelo outro, e nunca abre o concurso. Mas você pode exigir a abertura, e isso o Ministério Público pode ser acionado em relação a isso. Ok? E concluindo, o item de disposições transitórias, eu coloquei porque eu acho que é emblemático. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas e urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. O que quer dizer, o que a LDB diz nesse final? A ideia é que, no futuro, nós tenhamos todas as redes públicas urbanas de ensino fundamental no regime de tempo integral. A própria LDB, ela reconhece que isso é fundamental. Ok? Então, gente, a gente termina aqui a LDB extensa como só, né? Ela não acaba com isso, né? Tem muito tema, tem muitas questões lá, por isso vocês precisam ler, vocês precisam ver a apostila, vocês precisam pegar a lei,
para poder estar sempre vendo. E a LDB, vez por outra, ela é modificada, né? Entra um inciso novo. Então, muito provavelmente, se a gente fizer esse curso novamente no ano que vem, vai ter coisa nova, porque existem incisos que toda hora, né, artigos que são inseridos, novos incisos, novos parágrafos. Então, é muito importante o estudo frequente da LDB. Alguma pergunta, alguma observação, alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre. Mentira, pode falar depois. Ninguém? Ou todo mundo entendeu ou todo mundo está dormindo. Espero que tenham entendido. A partir de amanhã, já vai estar disponível lá para vocês a apostila, né? A aula 3 já vai estar lá disponível. E a gravação dessa aula também, para quem não pôde ver, poder, ou que vocês que viram quiserem ver de novo alguma coisa, ou qualquer dúvida que tenham, usem grupo, tá? O grupo é para isso, o grupo do WhatsApp é para... Estava vendo aqui, fiquei na dúvida, li aqui alguma coisa e não entendi. Vi uma notícia do jornal e fiquei... É isso mesmo? Então, usem também o grupo lá para a gente poder estar desenvolvendo esses conhecimentos. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela paciência aí de vocês. E só tem um detalhe que eu vou precisar combinar com vocês depois. A próxima aula nossa é no dia 14. Só que no dia 14, neste horário da noite, eu estarei ocupado. Na verdade, eu estarei viajando, voltando para Salvador. Então, eu quero combinar com vocês o seguinte. Eu vou dar essa aula, a aula 4, em outro dia. Depois eu vou combinar com vocês lá pelo grupo, mas muito provavelmente eu vou dar essa aula para vocês na segunda-feira, que é feriado, dia 12 de outubro, tá? Mas quem não puder, não tem problema, porque a aula vai ser gravada e vai estar lá disponível, tá? É porque na quarta-feira realmente eu não vou poder. Eu tinha até me esquecido desse detalhe. Mas não se preocupem não. A princípio vai ser na segunda-feira, na mesma hora, 19 horas. Mas qualquer modificação que tenha, eu vou falar com vocês, ou até para confirmar, eu falo lá pelo grupo. Tudo bem? Então, pessoal, bom descanso para vocês. E não deixem de consultar lá o material, não. Tá bom? Boa noite e até a próxima, que depois a gente confirma quando vai ser. Tá bom? Tchau, tchau, gente.